Olá, vamos começar a decoração ou preparação para a decoração do nosso bolo que fizemos com frutas. Eu já montei os bolos porque achei que não havia necessidade de voltar a mostrar os mesmos passos. Eu montei o bolo, coloquei um pouco de buttercream, é só isso, mas um bocadinho de geleia por cima. Então montei o bolo porque ele precisa gelar. Mas o que me fez eu começar é que eu quero explicar o que nós vamos fazer hoje com o nosso bolo. Nós temos que montar um bolo que vai ser seguro para transportar em qualquer circunstância. Então, para isso, a primeira coisa que tem que haver um ferro roscado. Esta aqui tem 8 milímetros, é aquele ferro 8 que se usa para construção, mas tem que ser roscado, que é para poder entrar essas porcas aqui, que é para nós podermos apertar. Precisamos também das anilhas. Isto, então, vocês vão à ferragem, vão pedir um ferro roscado. O tamanho do ferro vai depender do tamanho do vosso bolo também. Vamos supor que vocês vão fazer um bolo bem grande, muito grande. Nós aqui só vamos usar para um bolo tamanho 20, outro bolo é tamanho 14, então não precisamos ocupar o espaço do nosso bolo com um ferro tamanho 12, por exemplo. Mas tem esse tipo de ferro, se vocês quiserem, é só na ferragem chegar. Quer um ferro roscado, tantos milímetros, 8, 10, mesmo 6, vocês podem apanhar. Mas o 6 depois vai ficar muito magrinho. Aconselho a usar a partir de 8, tá bom. Esta aqui, 8 milímetros. Então, as porquinhas e as anilhas que vão nos ajudar a apertar o nosso ferro aqui, a fazer a nossa estrutura. É preciso também, se vocês conseguirem, terem uma furadeira. Aquela máquina de furar pode ser elétrica, pode ser a pilha. Eu não tinha máquina, eu usei mesmo este furador, eu comprei. Falei o nome furador, mas se vocês tiverem, chama-se berbequim ou a máquina elétrica que podem usar nesse. Então conecta-se na máquina e pode-se furar. Eu, como não tenho uma máquina, usei assim mesmo. Levei isto e comecei a virar, então fez esse furo. É importante que seja um furador de 8 milímetros também, que é para este nosso ferro chegar aqui, entrar. Assim. Então, vocês vão comprar o furador em função do tamanho do vosso ferro. Então, fiz nesta base, fiz também nesta, que é a base principal, fiz nas duas bases que estão embaixo dos bolos que eu já montei. Então, cada bolo tem uma base embaixo, que tem um furo do mesmo tamanho, onde vai poder entrar este ferro. Ok? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é montar esse ferro aqui na base principal. Vamos começar por montar. Deixa eu usar. Então vamos montar a porca com uma anilha. Então, vamos ver isso. Então ainda tenho que afastar mais um bocadinho. Só para ter o espaço quando eu roscar. Isso. Então, aqui embaixo também vou colocar uma anilha e vou começar a apertar a anilha. Então, vocês podem apertar com uma chave. Então, tem que sentir que está bem apertado. Okay? Então, temos isto. Conseguimos ver que isto não vai ficar bem assente aqui. Não, a base não vai ficar parada. Então, eu vou ter que colocar algo para
para passar essa altura para poder sentar. Vou tentar ver se corto alguns pedaços disto. Vou fazer isso em off, vou colar com cola quente, que é para voltar com a base assim, a parar sem que afete essa parte, ok? Então, nós precisamos da nossa estrutura assim, do jeito que está, que é para vir uns bolos. Esta base virá para cima do último bolo, virá para cima do último bolo, depois vamos colocar a anilha. Eu cometi um erro, não comprei a terceira anilha. Vamos colocar uma anilha, ajeitamos aqui uma cápsula e vamos colocar também uma porca para apertar, depois de montar os dois bolos. Lembrar que nesse tipo de montagem de bolo, temos que decorar os bolos enquanto já estão sobrepostos. Não vamos montar não vamos decorar os bolos à parte, não. Vamos montar todo o bolo junto e depois é que vamos decorar, tá bom? Então eu vou desmontar isso, porque só vou colocar depois de colocar o bolo. E em off eu vou colocar aquela parte que eu disse, essa tipo perninhas aqui para a base poder ficar em pé. E eu vou colocar um pouco perto, porque eu vou precisar que esta base fique na bailarina, que é para eu poder decorar. Se não fosse isso, eu colocaria as perninhas aqui. Então, como preciso decorar, eu vou colocar as perninhas dessa zona aqui, que é para quando colocar em cima da bailarina, as pernas estarem por cima da bailarina. Então, vou fazer isso agora, depois de ele voltar com o resultado. Então, quando vocês forem a fazer, por exemplo, uma estrutura para um bolo grande, o que vocês vão fazer? Vocês podem mandar fazer bases de madeira, sob medida, e pedirem ao carpinteiro, então a pessoa que está a fazer a base, vos colocar as perninhas aqui antes, tá bom? Então eu só estou a fazer improvisos da minha parte, porque nunca vi base com perninhas aqui em Maputo. Então vocês podem pedir para o vosso carpinteiro vos colocar as perninhas aqui, ou podem usar qualquer coisinha como perna. Então, daqui a nada de voltar com a base, enquanto já colocamos as perninhas. Então já podem ver que a base já está em pé. Aqui embaixo colocamos uns pedaços de isopor, colei com fita dupla face. Aqui o isopor, entre o isopor e a base, colocamos uma fita dupla face. Então a base já para sozinha e já pode ficar por cima da bailarina para quando formos a decorar o bolo nos ajudar. Então aqui na nossa base vocês podem ver que não está bem centralizado, então vocês aí em casa façam bem as medidas para tudo ficar bem centralizado como deve ser. Então daqui a nada nós já vamos de voltar para começarmos a montar o nosso bolo aqui nessa estrutura. Vamos colocar os bolos, é um bolo de 2 peças, 1 e 2. Então daqui a nada voltamos para mostrar como é que vamos montar os nossos bolos. Ok, vamos lá, outra etapa. Esse ferro nós sabemos que pode contaminar a nossa comida. Bolo é comida, então vamos colocar um pouco aqui de película aderente em volta a este ferro. Eu vou colocar isto até não deixa ficar muito grosso aderente. Não se esqueça que vou cortar, depois vou voltar a colocar uma partinha aí embaixo. E fizemos furos nas bases que condizem com o tamanho do ferro, não com o ferro com aderente. Então vamos colocar aqui nessa porca. Vocês podem usar ganache para fechar. E não se esqueçam, quando forem a fazer o furo dessa base do primeiro bolo que há de ficar aqui, façam um furo maior em relação ao ferro.
porque depois tem que chegar, essa porca tem que entrar um bocadinho para dentro. É por isso que eu digo, devem colocar um pouco de ganache aqui, vai endurecer e o bolo vai chegar, a base vai sentar aqui e essa porquinha vai entrar um pouco para dentro do bolo. É por isso que tem que ter ganache, ok? Então eu vou fechar a outra parte com aderente, que é para não termos um bolo com esse ferro. Então não se esqueçam que vocês podem higienizar o vosso ferro também. Então vocês podem fazer um teste. Eu tenho aqui essa base. Então, a base aqui está a passar com dificuldade. Quer dizer que eu tenho que ver alguma coisa aqui, está um pouco grosso. Não comece com bolo, comece com algo que ainda está fora, que é para ver se... Então, é só uma questão de torcer um pouco e o vosso ferro estará envolvido em película aderente e é só depois começarmos a colocar a base. Então, eu tenho aqui este bolo. Então, tem aí o furo embaixo e vou acertar. Eu antes já ensaiei este processo, é muito importante ensaiar-se. Então a base, conseguem ver, a base sentou por cima. Então nos falta o bolo de cima. Caso nós medimos este ferro, caso o bolo de cima chegue entre e ainda reste um ferro grandinho, nós vamos ter que cortar. Só temos que deixar um pouco de ferro para colocarmos a anilha e colocarmos a porca. Agora, aqui nesta fase nós temos que colocar os suportes. Afinal é um bolo de andar, não pode faltar suporte onde o bolo de cima deve sentar. Então, antes de colocarmos o próximo bolo, vamos ter que fazer a estruturação. Então, não vamos acabar tempo do vídeo fazendo a estruturação. Aqui já sabem como devem fazer a estrutura, porque já fizemos estrutura de vários bolos. Então eu vou fazer a estrutura aqui do nosso bolo. Como é um bolo que não vai andar muito, eu só vou colocar 1, 2, 3, 4 canos, 4 pilares, que é para o bolo chegar e sentar. Só isso. Então eu vou fazer a estrutura em off. Todo mundo já sabe como fazer a estrutura, como cortar os canos, como fazer as medidas, tá bom? Então já colocamos a estrutura. Vamos colocar agora um pouco de ganache aqui, antes de virmos com o nosso bolo. Então esses canos precisam. Então, já colocamos um pouco de ganache aqui. O bolo, aqui, aquela base que eu mostrei que ficaria por cima, nós já colocamos assim. Colocamos a parte que brilha, que vai entrar em contato com o bolo, assim, virada para o bolo mesmo. Então, nós já podemos carregar aqui. Eu já fiz o ensaio, não se esqueçam. Façam o ensaio para ver se vai dar tudo certo. Então, fiz o ensaio. Ok? Já temos aqui o nosso bolo assentou. Então nós precisamos concluir o processo com a anilha e o parafuso. Eu vou diminuir aqui o acetato, que é para facilitar
o trabalho. E vamos colocar a porca. Prendeu aqui, se eu consigo pôr no apertador. Então, temos que sentir se isto está bom ou não, ok? Então, nós vamos guardar esse bolo. Não se esqueçam, enquanto vocês não sentirem muita firmeza no bolo dentro, não podem tirar os acetatos. Os acetatos ajudam a segurar o bolo na hora da estruturação. Então, eu não tenho muita segurança para virar o meu bolo, mas esse é um bolo que pode virar. Então eu vou colocar na geleira, que é para bater o creme que eu usei como recheio, ele resseque bem, aí já vamos ter mais segurança para poder pegar a base e virar o bolo ao contrário. É assim que essa estrutura serve. Conseguem ver que aqui ficou um pouco de ferro, não tem nenhum problema, vocês podem acrescentar com ganache ou podem levar o ferro, cobrirem o bolo, assim e cortar essa parte do nosso ferro que saiu para cima. Então, eu vou guardar esse bolo, que é para gelar bem, depois vamos voltar para cobrir com a nossa ganache.